cheguei em casa mais ou menos umas 11 da manhã, viagem longa, né? Viagem foi. Eu estava numa cidade chamada Kunming, aí de Kunming fui para Bangkok, de Bangkok para Doha, e de Doha para São Paulo. Vocês imaginam o cansaço, né? Aí eu estava dormindo, né? Normal. De repente toca a campainha aqui, oficial de justiça. Falei, pô, oficial de justiça é essa hora, sexta-feira à tarde. Aí fui ver. Era um processo criminal movido pelo Eduardo Moreira contra 3 jornalistas da casa, eu, Joaquim de Carvalho e o Aquiles Lins. Né? Mas a boa notícia é que o Eduardo perdeu esse processo e foi condenado a pagar as custas judiciais. Então ele está recorrendo. O Eduardo, na verdade, ele não gostou de ser chamado, naquele contexto, né, que a gente falou outras vezes, ah, dele ter iniciado uma certa campanha contra o 247, ele não gostou de ser chamado de egocêntrico, desleal, coisas desse tipo, porque isso era uma ofensa criminal. O próprio Ministério Público se manifestou contra a pretensão dele, então, na verdade, ele não teve o apoio nem do Ministério Público, nem do juiz, perdeu. Recorreu e a gente vai apresentar agora as nossas contrarrazões no recurso dele. Mas vamos trazer o Zé de Abreu, aí já eu continuo essa história, porque não sei até quando o Zé continua aqui. O Zé estava contando uma história sobre ação criminal que o Eduardo Moreira moveu contra 3 jornalistas nossos. Felizmente, o juiz tomou a decisão de rejeitar a pretensão dele, mas depois eu continuo, porque eu não sei quanto tempo você vai ter aqui para ficar com a gente. Eu estava trazendo essa história aqui para o nosso pessoal, mas diga lá. Eu li, eu soube, eu li a matéria. É incrível, né? Uma coisa maluca. Bom, eu não sou muito fã desse sujeito, não. Enfim, mas deixa rolar. E você Aquela está história de ir fazendo um para processo. Cuba fazer. Ele foi para Cuba, passou 3 dias e fez o maior documentário da história da ilha, com 3 dias lá, todo mundo apavorado, né? O pessoal de Cuba, como é que vai fazer um documentário em 3 dias? Aí ele bota, vai para Cuba, Eduardo. Ele nunca foi mandado ir para Cuba. Eu nunca vi um produtor botar seu próprio nome no filme. Aquilo é um desfile de ego. A Ju, minha amiga, atriz, nunca dirigiu nem moto. Ele botou ela como diretora do documentário. O pessoal lá da embaixada, falei, Beto, todo mundo viu as filmagens. Foi uma coisa. Passou 3 dias em Cuba. É ridículo. Zé, só para você saber, eu ganhei um prêmio com um documentário sobre o turismo de saúde em Cuba. Levei 15 dias de trabalho duro, puxado, né, um Pois é. documentário para a TV Manchete, que foi exibido várias vezes, que estourou em audiência, né, e deu eu rodei toda aquela ilha, conversei com todos os cientistas, com todos os médicos, né, e realmente Cuba merece bons documentários, né, é isso que Pois Cuba é. está precisando. Mas, Agora duvido que você tenha lançado como o maior documentário da história da ilha. Espera aí, meu Deus do céu. Tem 500 documentários sobre a ilha. Buena Vista Social Club é um documentário. Tem sim, 500 documentários sobre a ilha, muito mais profundos. Tem aquele de um cameraman que foi para a ilha 20 vezes. Todos os anos ele filmava um pouco. É genial. Aí, mas vai fazer o quê? O ego é... Bom, enfim. não, Mas cuidado, hein, Zé, que ele vai te processar, porque ele processou 3 jornalistas nossos, Tudo ele usou a bem. palavra Eu já estou com 20 processos. Eu estou com egocêntrico, 20. né? Eu estou com 20 processos. O último é da Micheque. Acordei, né? Acordei, oficial de justiça em casa, processo criminal contra mim, contra o Joaquim, contra o Aquiles. Por quê? Porque numa live, naquele contexto, quer dizer, só para rememorar, ele abriu uma campanha contra o 247, quer dizer, a gente já falou sobre isso. Ah, porque recebe dinheiro disso, recebe dinheiro daqui, recebe dinheiro acolá, só ele é puro, só ele é bonito, só ele é isso, só ele é aquilo. Aí a gente fez na live alguns comentários, falou, pô, esse cara é egocêntrico, né? Esse cara tem um comportamento meio desleal e tal. Aí ele entrou com ações criminais contra nós 3, o Ministério Público se manifestou contrariamente e o juiz tomou a decisão de negar a pretensão dele de, enfim, processo só por calúnia e difamação e o condenou a pagar as custas do processo. Né? Ele também recorreu e aí a gente vai apresentar agora uma defesa em relação a isso. Queria dizer sobre ele, quer dizer que ele tem qualidades, obviamente eu já falei das qualidades dele. Ele é um grande vendedor, ele tem uma capacidade de venda comparável à do Silvio Santos, né? Ele vende qualquer coisa com uma facilidade tremenda. E acho que montou um negócio interessante, já falei, tem bons jornalistas lá. Agora, parece que ele é muito carente da nossa validação, né? Ontem eu estava chegando, eu recebi mensagens que ele foi de novo ao Instagram cobrando que a gente repercutisse a matéria dele contra o Rueda, contra o Ciro Nogueira, contra isso, contra aquilo. E a gente não fez, pelo menos no caso, do caso do Rueda eu não tenho detalhes, não vi. Mas no caso do Ciro Nogueira, a gente não repercutiu até em apoio a ele, porque a matéria é muito fraca, a matéria é muito ruim. Né? Quer dizer, eles fizeram uma. E assim, a gente tem que falar, porque a gente é jornalista, e infelizmente ele não é do ramo, né? Ele é um empresário e ele é um influenciador. Então, o que foi a primeira matéria que eles fizeram contra o Ciro Nogueira? Foi uma matéria assim, não, bomba, tudo é bomba, né? Como disse o Zé de Abreu sobre o caso lá de Cuba, tudo é o melhor, é isso, é aquilo. A matéria bomba é que ele teria recebido dinheiro num saco de papelão, disso, dentro do gabinete e tal. Aí agora eles trouxeram, e era uma fonte em off, era uma fonte anônima. Aí eles fizeram uma segunda matéria e eles cobram a nossa repercussão. Aí eu fui ler a segunda matéria. Gente, é o seguinte, não é má vontade, mas assim, ó, o piloto Mauro Capucci Matozinho reafirmou ter transportado em voo uma sacola de papelão que, verbo, aparentava conter dinheiro vivo. Então ele já usa o verbo aparentava. Então a testemunha em on nega a matéria em off. Aí depois, o que aparentava ser dinheiro, ele presume que foi entregue no gabinete do Ciro Nogueira,
ele fala na matéria por uma dedução lógica. A gente não vai repercutir matéria assim, desculpa, né? A gente não é obrigado. Assim, a gente tem os nossos critérios editoriais. Então, eu acho que essa é uma questão, assim, quer dizer, se ele é tão bom, se ele é tão o maioral, isso, aquilo, por que ele quer tanto a nossa validação? Né? E por que ele processa 3 jornalistas da casa? Aliás, o Joaquim e o Aquiles não tem nada a ver com isso, eles só estavam na live. Eles só estavam na live em que eu estava falando sobre o caso. Né? E ele mete 3 processos criminais. Né? E olha, eu acho que é bom as pessoas começarem a ficar com o olho vivo em relação a essa figura. Ele está agindo de uma maneira muito estranha, muito esquisita. Essa história da sacola também, Léo, é uma história muito estranha, porque entregar uma sacola de dinheiro dentro do gabinete do Ciro, né? Como é que ele vai passar? A pessoa vai passar com uma sacola de dinheiro pela esteira, pelo raio-x do Senado. A Tereza sabe disso. Não, mas a própria matéria, a segunda matéria, assim, piloto reafirma. Não, o piloto não reafirma. Na verdade, o piloto nega a matéria inicial. Porque a matéria, aliás, a matéria inicial nem tinha o piloto, né? Era uma testemunha anônima em off. Então, olha, eu acho que, assim, quer dizer, obviamente aqui, quer dizer, que 99% do nosso público não gosta do Ciro Nogueira. Isso é natural. Que as pessoas não, porque ele é um cara de direita que apoia o Bolsonaro, que agora está trabalhando pelo Tarcísio. Mas não é porque é o Ciro Nogueira que a gente tem que entrar numa denúncia furada, num barco furado. Né? Então, assim, quer dizer, olha, a gente tem os nossos critérios, ele tem os dele. Eu sei que, inclusive, ele está sofrendo ações criminais por conta desta matéria, né? E vai ter que responder. Agora, a gente não tem que pular no barco de um cara que está, na verdade, assim, indo numa linha temerária, porque ele está cobrando. Né? E agora também ele vem com 3 ações criminais. É uma situação bastante complexa. Né? Aí vão dizer, mas você também entrou com ações. A gente entrou com ações criminais contra um jornalista da casa dele. A diferença é que as nossas ações criminais foram acolhidas pelo Ministério Público e já estão rolando. Né? E qual que é a diferença também em relação a esse caso? O referido jornalista não se digna a receber o oficial de justiça. Né? Aqui, no nosso caso, a gente não só, eu recebi a oficial de justiça, como vou considerar citados o Joaquim e o Aquiles para que eles apresentem lá a defesa. Né? Agora, é uma situação realmente perigosa a maneira como ele está agindo em relação ao campo da esquerda. Né? Outro dia ele fez uma postagem sobre essa questão que está em voga aí, que é como é que chama? A PEC da blindagem, em que ele faz a defesa de 3 partidos, né, e deixa ali implícito um ataque ao PT, por conta dos votos lá de 10 deputados e tal. Então, tudo me leva a crer que ele tem pretensões políticas, que ele vai fazer o chá revelação dele muito em breve, e quando ele fizer o seu chá revelação, as pessoas vão enxergar o personagem. Né? Então, assim, quer dizer, tudo que a gente faz aqui é com muita responsabilidade e a gente tem um lado na política, né, que é muito claro para todas as pessoas. Então, aguardem, porque a gente não está fazendo nada por picuinha, né? Não tem nada que a gente faça aqui porque a gente tem má vontade, com A, com B ou com C. Tudo que a gente faz porque a gente faz uma leitura política do quadro. Então, queria só trazer essa questão. De fato, estava dormindo, fui acordado, mas felizmente vi que o juiz tomou uma decisão muito sensata ao negar as pretensões do Eduardo em relação a esse caso. Você chamar uma pessoa de egocêntrica, isso está dentro do campo da liberdade de expressão, pelo amor de Deus. Né? Ninguém chamou ninguém de ladrão. Né? Aliás, no caso inverso, assim, eles fizeram acusações graves contra a gente, mas chamar alguém de egocêntrico, de vaidoso, disso, daquilo, qual é o problema? Né? Quer dizer, enfim, o que vocês acham aí? De passar para o Mário e para o Miolo e já sai aqui na sequência. Eu acho que me dá a impressão de, primeiro, isso que você lembrou, né, que parece que tem uma necessidade, uma carência de validação especial da parte do 247 em relação enfim, essas matérias precárias que são produzidas lá, não é, com um tom sensacionalista, denuncista. Não, e outra coisa também, eles passam um fim de semana inteiro chamando bomba. Aí a gente foi ver a bomba e não achamos que era bomba, né? Enfim, né? Ninguém nunca fica dizendo bomba, é uma coisa meio esquisita, desculpa. Não, mal, te cortei. E mercadológica também, parece que é como esse negócio de Cuba, não é? Quer dizer, o melhor documentário de Cuba que já foi feito, enfim, levanta algum tipo, merece e suscita efetivamente críticas. Agora, uma coisa é ele fazer a matéria dele, faz a matéria que quiser, tem toda a liberdade. Outra coisa é ficar cobrando dos outros. Parece, na verdade, que não tem coragem de criticar o 247 e fica fazendo esse tipo de cobrancinha, sabe? Uma coisa um pouco rebarbativa, não é? Porque ele, enfim, de novo, eu vou dizer agora, talvez ele me processe, ele é egocêntrico. Pois é. Agora você vai entrar no processo Zé de Abreu também. Cuidado, Miola, com as suas palavras aí, Miola, por favor, hein? Mais um processo não, diga, Miola.
Não, eu como não tive acesso aos autos e fiquei sabendo por ti que fosse sobressaltado, mas a matéria que eu li no 247, é completamente sem fundamento e não tem nada de injurioso e calunioso. Adjetivar o comportamento de uma pessoa, bom, no máximo pode ofender a sua vaidade, mas nada de injurioso e calunioso, como foi uma outra situação, inclusive da acusação desse jornalista que tu referes aqui, e que a justiça está tendo uma certa dificuldade em encontrá-lo, localizá-lo para que ele seja citado. Ali houve sim uma acusação leviana, não é? E ele tem de responder por isso, é uma situação bem diferente desta. Eu, mais do que isso, inclusive, para evitar um processo nas costas, qualquer adjetivo, né, pode me sujeitar a isso, mas eu entendo assim, que não tem, pelo que eu li na matéria, não tem absolutamente nada, né, que justifique uma ação criminal como essa patrocinada pelo rapaz.